teu eleito, ele é o teu amado, o teu supridor, ele é o teu protetor, aquele que é o pai dos teus filhos. Então você tem que se arrumar para ele, você tem que se vestir para ele, você tem que chamar a atenção do seu marido, você tem que conquistá-lo. E assim, nunca se esqueça que muitas mulheres estão de olho no teu marido. Não se esqueça disso. Isso não deve lhe causar preocupação alguma, porém, você deve betumá-lo de tal maneira e atraí-lo de tal maneira que diante de todas as flores do multiverso, você seja mais bela, você seja a mais cheirosa, você seja a mais fascinante. Então, busque atrair o seu marido e cuidar dele. A mulher que fora de casa, ela é uma gracinha, ela é uma boneca, uma princesa. Porém, dentro de casa, sua aparência é uma tragédia. Então, vista-se bem dentro de casa, esteja constantemente arrumada, cheirosa para o seu marido. E ao deitar-se, por exemplo, ao levantar-se, esteja bonita com as suas roupas íntimas, que não lhe cause vergonha, evidentemente. Entenda que roupas rasgadas, furadas, roupas velhas, camisetas de políticos, por exemplo, jogue isso fora, isso não serve para dormir, para deitar com o seu marido, né? Saiba que arrumada e cheirosa, você atrai muito mais o seu marido. E maridos, portanto, né, você que é marido, dê condições à sua esposa para que ela possa comprar suas peças íntimas. Maridos, dê condições para sua esposa para que ela possa comprar as suas maquiagens, cuidar da sua aparência física, da sua saúde corporal, da sua saúde bucal. Entenda que você precisa disponibilizar dinheiro para que ela possa comprar coisas pessoais, porque a sua mulher tem necessidade disso, né? O ideal seria que os maridos comprassem as próprias peças íntimas das suas esposas, né? E as esposas comprassem as peças íntimas do seu marido, respeitando, evidentemente, o gosto pessoal, né? Mas não há nada de vergonhoso, pelo contrário, é muito honroso os dois estarem juntos nesses momentos de compra, né? Comprar suas peças íntimas e dar tanto um ao outro a expressão, o seu gosto, né? Acompanhá-lo porque vocês são um. E você pode estar à vontade dentro de casa sem estar bagunçado, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Estar à vontade dentro de casa não necessariamente quer dizer que você deve estar desarrumado, descabelado, né? Com roupas rasgadas, furadas. Você pode estar à vontade, mas estar bem arrumado, respeitando e honrando o seu cônjuge. A Bíblia dá ao marido a responsabilidade de amar e de liderar. Do outro lado, as mulheres também têm a sua responsabilidade. A Bíblia não manda a mulher amar, porque ela já ama naturalmente, se for bem amada, evidentemente. A Bíblia ela fala sobre o dever da submissão. E nós entendemos que às vezes é muito criticado, muito rejeitado, mal compreendido, mal interpretado esse dever da submissão feminina. Entendemos, queridos, que a partir dos anos 60, em torno da década de 60, a liberdade feminina tomou conta do mundo com a fonte de novos pensamentos femininos, né? O uso da pílula anticoncepcional, a liberdade sexual, a possibilidade do divórcio, a possibilidade de cursos universitários, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, são alguns assuntos relevantes dessa tragédia. O feminismo brigou por todo o tipo de liberdade, mas graças a Deus que isto já está em decadência, porque em muitos casos
a própria mulher descobriu que sua neutralidade, a sua independência ou a sua competitividade com o homem no sentido de responsabilidade, isso lhe trouxeram muito mais frustrações do que realizações. Então nós queremos aqui dizer que é esse ímpeto feminista de querer a todo custo ser livre, liderar, competir com o homem nesse sentido de medir força, que muitas vezes traz situações altamente desagradáveis para as mulheres. De maneira que as feministas, geralmente falando ou genericamente falando, elas distorcem a responsabilidade que Deus delegou ao homem e com isso acabam destruindo os seus próprios casamentos, né? Porque olha, existem mulheres que não há homem que suporte essas mulheres, pela sua rebeldia, pelo seu ímpeto, pela sua afronta, porque elas estão tão cheias de si que elas acabam com as suas próprias mãos destruindo o seu casamento e, o que é pior, criando filhos desobedientes e rebeldes. Filhos sendo criados sem pais, sem a figura masculina e geralmente traz desajustes familiares terríveis, rebeldia terríveis dentro do seio familiar. Então nós passamos a conquistar ao invés de serem conquistadas. É o que nós percebemos muitas mulheres dizendo, né? Muitas dizem, olha, nós passamos a proteger ao invés de serem protegidas. Aquela história, a mulher que é pai e mãe, é mulher e homem de casa, né? É cabeça da sua casa, porque muitas vezes sem sabedoria ela acaba destruindo o seu lar. E aí o homem não suporta, porque o homem também tem um limite. Às vezes ele não aguenta mais, né? Há mulheres que acabam hoje convidando e pagando a conta ao invés de serem convidadas. Dirigem ao invés de serem conduzidas, né? Então, hoje é comum isso na nossa sociedade. Eu digo isso na sociedade global, né? A mulher acaba assumindo um papel de convidar o homem, de convidar o homem ao seu prazer pessoal, ao seu prazer sexual, a se deitar com ela, né? É mulher que, ao invés de ser conquistada, ao invés de ser protegida, ela acaba assumindo um papel, muitas vezes, que lhe coloca numa situação de exposição, né? Por que não dizer de facilidade? Muitas mulheres hoje na nossa sociedade são muito fáceis, né? Isso é desastroso, porque no íntimo do homem ele não gosta disso, ele prefere conquistar, ele prefere ele fazer o papel de proteger, ele fazer o papel de pagar a conta, ele fazer o papel de ser aquele que é o supridor. E assim, muitas dessas mulheres que partem para essa desastrosa jornada, né, de feminismo, elas colhem como resultado dureza de coração, insensibilidade, insegurança, prepotência, medo, ressentimentos, mágoas, frustrações e até mesmo se envolve com relações sexuais ilícitas, né? E assim, a grande maioria dos homens, quando eu digo equilibrados e responsáveis, não encontram como esposa uma mulher com essa característica. Não querem, não escolhem como esposa uma mulher com essa característica, né? Então, vale dizer que há mulheres que chegam em um ano se deitar com 3, 4, 5, meia dúzia de homens diferentes, no período de um ano, porque essas mulheres estão desenfreadas e elas não conseguem assumir o seu papel de responsabilidade. E assim nós vivemos em uma sociedade em que os valores estão invertidos, chegando ao ponto de, em muitos casos, a mulher sair para trabalhar
e o marido ficar limpando a casa, ficar lavando a louça, ficar cozinhando, ficar cuidando dos filhos. Quer dizer, uma inversão. Imagine o que passa na cabeça dos filhos, né? Que crescem assistindo essa condição, assistindo isso como exemplo. E a Bíblia diz que o marido deve viver a vida comum do lar com discernimento. Isso significa que o marido deve fazer, sim, alguns trabalhos domésticos em auxílio à sua esposa e não assumir a responsabilidade interior da casa. Ele deve assumir a responsabilidade exterior e ela a responsabilidade interior. Então, o marido está reservado o papel de supridor, de conquistar, de realizar projetos, de liderar o seu lar e liderar o seu casamento, né? Eu quero, com isso, estar orando, buscando em Deus a compreensão daquilo que estamos falando e que o Espírito Santo nos conduza nessa maravilhosa unção e graça do nosso Senhor. Pai, muito obrigado porque entendemos que a Tua palavra ela vem para as nossas vidas para nos forjar, para nos corrigir, para eliminar as nossas tortuosidades. Todos esses que estão nos ouvindo, eu creio, ó Deus, que de alguma maneira o Senhor está ensinando, o Senhor está trazendo uma revelação, o Senhor está trazendo uma unção diferenciada. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, liberar sobre os nossos ouvintes a bênção do Senhor. Que o Senhor estruture a sua vida, os seus sentimentos, as suas emoções, continue protegendo o seu lar. Aqueles que são casados, o seu casamento seja modelo e exemplo cristão para todos aqueles, ó Deus, que necessitam de uma correção. Pai, em nome de Jesus, abençoamos.